tarde, doutor Leonel, tudo bem, amigo? Oi, tudo bem, Mário? Uma boa tarde a você, a todos aí, Itajaí, todos os Andaiá e todos os nossos ouvintes. Valeu. Primeiro, parabéns. Ontem aqui o prefeito Genivaldo Deolino, Itajaí, não sei como é que ele soube, furão como ele é, ele disse, eu estou sabendo, doutor Leonel é o secretário de saúde. Ele fez, Itajaí, já que você falou, não posso negar. Então, doutor Leonel, parabéns. O povo conhece o senhor, mas eu queria que o doutor Leonel Cafezeiro, o primeiro secretário anunciado da nova gestão, dissesse quem é doutor Leonel, para a Bahia toda nos ouvindo aqui agora, às 12h13 no Daniel Gente. Doutor Leonel, obrigado pela sua atenção e diga quem é doutor Leonel Cafezeiro para aqueles que ainda não conhecem, fora de Sagres, que Sagres toda lhe conhece, meu amigão. Boa tarde, mais uma vez. Mas vamos ter um repórter agora. Boa tarde, sim. Agora ele possa ir. É uma honra muito grande, Itajaí, estar participando desse governo, né, que todos nós ajudamos a eleger, né, numa campanha que criou no povo de Santo Antônio de Jesus muitas expectativas de mudança, de melhora, de uma boa política. E agora, nós encerramos a primeira etapa desse projeto nosso, né, que é de todos os santo-antonienses hoje, e estamos iniciando a segunda fase, que é realmente ajudar o nosso prefeito a fazer uma grande administração, a melhorar a cidade, a fazer tudo o que ele prometeu, porque eu sei que ele tem a intenção de cumprir 100% do que foi proposto, né? E nós todos que ajudamos na sua eleição temos essa responsabilidade. E mais ainda, assumindo um cargo tão importante quanto a Secretaria de Saúde, a responsabilidade ainda aumenta, né? O que eu espero realmente é que eu consiga, com a ajuda de todas as pessoas, todos os trabalhadores da saúde em Santo Antônio de Jesus, que façam parte da secretaria ou não, que estejam no serviço público ou não, com a ajuda de todos eles, nós possamos dar ao povo uma saúde melhor, um acesso melhor ao serviço de saúde, uma promoção e proteção da saúde com uma excelente qualidade, uma recuperação da saúde efetiva e que todos tenham alcance a esses serviços que nós pretendemos oferecer da melhor qualidade, né? Então, estamos aí, acho que o palanque da campanha já foi desarmado e hoje, Genivaldo Deolino é o prefeito e Careca, o vice-prefeito de todos os santo-antonienses, daqueles que votaram neles, daqueles que não votaram neles e que tiveram a liberdade, e devem ser respeitados, a liberdade de escolha, a democracia, é isso aí. Agora, o único pensamento é construir uma cidade melhor, organizar a nossa cidade da maneira que nós pensamos, da maneira que nós propusemos ao nosso povo, e por isso Genivaldo foi votado e eleito com uma expressão muito grande de votos, com a margem maiúscula, né, na nossa cidade. Então, estamos aí à disposição, Itajaí e Mário, né, para tocarmos, nos desempenharmos bem nessa nova responsabilidade. Doutor Leonel Marão Freitas, parabéns por assumir um cargo tão importante aqui na capital do Recôncavo. Quando é que o senhor soube que o senhor seria indicado secretário de saúde? Já na campanha, quando vocês imaginavam que venceriam, ou foi depois da eleição do Genivaldo Deolino, doutor Leonel Cafezeiro? Por gentileza. Olha bem, na campanha, Genivaldo não antecipou o cargo para ninguém, entendeu? Nós fizemos a campanha toda. Durante a campanha, as pessoas manifestavam esse desejo de que eu fosse secretário de saúde. As pessoas entenderam assim porque eu já fui secretário de saúde, porque a minha vida profissional quase toda trabalhei no serviço público, porque já fui diretor do INAMP, né? Além de depois ter sido secretário de saúde, fui eu que implantei SUS, fiz a transição naquela época de INAMP, de Previdência Social. Eu era funcionário do Ministério da Saúde, implantamos o SUS em Santo Antônio de Jesus. E pela experiência mesmo que tenho, pelo que fiz pela campanha, pelo que fiz na Secretaria de Saúde na minha primeira gestão no governo de Álvaro Bessa,
pelas ligações que tem, pela minha maneira de pensar. Tudo isso fez com que as pessoas olhavam para mim e viam como um secretário de saúde, às vezes falavam, manifestavam isso ao candidato. Mas realmente foi, se eu não me engano, na terça-feira que ele, numa reunião, ele deixou realmente expresso e foi unanimidade, graças a Deus, entre todos os presentes, de que eu seria logo indicado, né, que já existia essa vontade popular e que ele selava ali naquele momento que eu seria o secretário. Fiquei muito contente, né? Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas a minha alegria é saber como eu estou sendo recebido, não só no meio político, mas no meio popular, no meio realmente dos trabalhadores de saúde, no meio dos funcionários públicos da saúde. Meu nome foi bem recebido, isso para mim é uma alegria muito grande. Doutor Leonel Cafezeiro é o futuro secretário municipal aqui de Sage, e eu pergunto aqui na Rádio da FM, doutor Leonel Marão, mais uma vez, o que é, doutor Leonel, claro, sem olhar para retrovisor, sem querer criticar ninguém, o que é que precisa mudar na Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa capital do Recôncavo, meu querido doutor Leonel Cafezeiro? Olha, eu acho que precisa mudar muito. Muitas coisas precisam ser mudadas, principalmente, primeiro tem que ser mudada a fase de organização, né, de gestão realmente da administrativa, do dinheiro público, do pessoal, né. Precisa melhorar a atenção primária, né, rever a cobertura, precisa melhorar as ações de promoção e prevenção, como, por exemplo, as ações dos agentes comunitários de saúde, que eles têm tido um trabalho muito grande, mas eu tenho sentido que falta mais apoio para eles desempenharem melhor esse trabalho. Muito mais ainda, os agentes comunitários de endemias, esses realmente não têm sido valorizados, porque falta até material de trabalho, falta material de proteção, equipamento de proteção individual, entendeu? E com isso, aqueles que desejam fazer um bom trabalho terminam desmotivados para trabalhar, né? Nós precisamos equipar melhor as nossas unidades de assistência primária, né, de atenção primária à saúde, os postos de saúde, as unidades da estratégia de saúde da família, né? Rever, completar as equipes que estão incompletas, ver a questão de distribuição de medicamentos que têm sido mal feitas, tem faltado medicamentos com muita frequência, atenção à visita domiciliar, ou seja, assistência àqueles pacientes, principalmente idosos ou de doenças crônicas, que não podem, têm dificuldade de se deslocar até o posto, precisa de um serviço melhor de assistência domiciliar. Ou seja, nós temos que fazer uma revolução na saúde de Santo Antônio de Jesus, como fizemos uma revolução na política. Muito bem, Itajaí Júnior, conversando também com o doutor Leonel Cafezeiro, ao vivo na Andaiá FM, Andaiá UG, todos 22, Eita. Muito bem, doutor Leonel, primeiro agradecer ao senhor por atender aí as nossas solicitações de participação no programa. Eu me lembro que o senhor esteve aqui com o Genivaldo Eulino, quando as chapas que concorreriam à prefeitura estavam se formando, se lançando, e o senhor era apontado como o vice de Genival na sua campanha política. De lá para cá, o que é que mudou? Como foi essa costura para que o senhor saísse da composição primária dessa chapa como vice do Genival e caminhasse ao lado dele durante a campanha eleitoral? O que é que pesou? Como foi? Qual foi o critério? Daí realmente não havia nenhum compromisso, nem eu exigi nada, nenhum cargo, nem a própria Secretaria de Saúde. O que eu queria, na realidade, o meu grande objetivo era que Genival se elegesse prefeito de Santo Antônio de Jesus. Essa foi a nossa conversa inicial. E eu estava com esse objetivo, me desprovi de toda ambição, de toda vaidade. O cargo ficou
para que a gente fizesse uma composição política, porque para vencer as eleições, ainda mais você lutar contra uma pessoa que está no poder, contra uma pessoa que é político profissional, não faz outra coisa na vida, só pensa em política 24 horas por dia, dorme e acorda pensando nisso, com uma capacidade de fazer tudo aquilo até fora do que é lícito para que não perdesse as eleições, era muito difícil. Mas nós conseguimos. Então, naquele momento, o que eu sempre fiz foi retardar a escolha do vice, mesmo porque a gente teria que ver primeiro o andamento da campanha, para que o nome de Genival crescesse, se fortalecesse mais, e que a gente chegasse no fim da campanha, pudesse fazer uma negociação com o objetivo, né, de ganhar as eleições, como nós conseguimos. Então, Careca é uma pessoa jovem, Careca é uma pessoa que já militou na política aqui, muito conhecido, muito bem avaliado pelos amigos, pelas pessoas, e veio trazendo um reforço político muito grande, né? Trouxe um partido com vários candidatos vereadores e outros do DEM, trouxe o deputado Alan Sanches, que é uma pessoa também que contribuiu bastante para a nossa campanha. Ou seja, foi uma composição política, mas não fugiu ao nosso objetivo principal, que é fazer uma boa política, de fazer uma mudança, não mudança de pessoas, mas mudança principalmente de maneira de ver as coisas, mudança no sistema, mudança na maneira de governar, né? Uhum. Então, tudo isso fez com que eu não cheguei, vamos dizer, a concorrer com Careca, a abrir mão de uma maneira muito tranquila, porque eu tenho certeza que a vice-prefeitura está na mão de uma pessoa de bem, de uma pessoa que merece, e o que ele depender de minha colaboração para exercer a sua função vai contar. E eu acho que a recíproca é verdadeira. O que eu depender também da ajuda dele, nós vamos contar, porque estamos todos, eu, ele, principalmente o prefeito, empenhados em fazer uma grande administração, em mostrar ao povo de Santo Antônio de Jesus que valeu a pena essa luta, que valeu a pena essa diferença de votos e que vai valer a pena daqui para frente o povo pensar melhor antes de escolher e não botar pessoas descomprometidas, pessoas que vêm de fora e pessoas que tenham os objetivos pessoais. Eu tenho certeza, Genival não vai querer eleger filho deputado, Genival não vai fazer carreira política, Genival vai fazer uma grande administração e daqui para frente Santo Antônio de Jesus não vai errar mais. Doutor Leonel, ainda falando, o senhor tem experiência na gestão pública, a gente sabe disso, eu faço a seguinte pergunta para o senhor. O próprio Genival Deolino, em falas antes e depois da sua eleição, disse que vai dar preferência que o serviço público, quando couber, seja prestado através de empresas, de instituições aqui de Santo Antônio de Jesus. Inclusive, vai verificar aí durante a transição, né, durante o período de transição de governo, o que é que pode ser feito para que empresas de Santo Antônio de Jesus acabem, de certa forma, sendo, não digo privilegiadas no sentido de benefícios escusos ou ilícitos, mas que seja dado preferência para que empresas venham a trabalhar junto ao serviço público, principalmente na questão de prestação de serviços. Só que o artigo 175 da Constituição Federal diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Como é que vocês pretendem equacionar isso? Não é? Nós temos aí vários prestadores de serviço em Santo Antônio de Jesus. Muita gente questiona, tem gente que jura de pé junto que tal empresa não passou por licitação, outras passaram. Como é que vocês estão já cuidando dessa temática, doutor Leonel? O senhor pode falar alguma coisa nesse sentido para a gente, principalmente na questão da saúde? Eu posso dizer alguma coisa e quem deve falar isso com mais propriedade é o próprio Genival. Pois não. Mas eu tenho certeza de uma coisa.
ele vai ser uma pessoa que, acima de tudo, vai estar a lei. Então, não vai fazer nada que venha a ferir a lei, né? Isso tudo eu tenho certeza. Como vai fazer? E ele sempre disse isso, porque qualquer santantonense vai dizer que prefere que os serviços sejam prestados por Igreja de Santo Antônio. Isso, naturalmente, sendo possível se fazer sem ferir a lei, né? Sem a gente fazer algum ato ilícito, muito menos ilegal. Agora, nós temos realmente... Mas, doutor, eu conheço um pouco disso aí, me permita lhe interromper. O senhor sabe, como médico, que nenhum laboratório tem condições de fazer todos os exames sozinho na própria cidade onde ele tem sede. Inclusive, existem laboratórios em São Paulo que atendem o país inteiro por questão de estrutura, de equipamentos, não é? Então é por isso que eu também estou fazendo essa pergunta ao senhor, porque existe essa situação aqui em Santo Antônio de Jesus. Sim, mas são exames que são acondicionados depois, são bem acondicionados e que são enviados para o SEDEC. Isso, né? Exatamente. O laboratório não tira o sangue, bota no frasco e manda. Muitas vezes ele prepara, tira a parte sorológica, isso, né? Já faz a primeira parte aqui e manda para fazer o exame específico fora. Isso exatamente. acontece. Mas por que mandar exame de fezes, de urina e hemograma? Esses exames que são feitos fora são exames especiais, são exames que exigem uma tecnologia mais de ponta. Mas os exames simples, que exigem apenas um microscópio ou um aparelho, né, simples, não tem por que sair daqui. Aí tem que ter uma estrutura aqui mesmo. Pois não, entendo. E isso tem, se eu não estiver enganado, isso consta na licitação. Mas a gente vai ter que rever isso tudo. Nós não vamos, de jeito nenhum, fazer nada ao retiro da lei, não. Nós vamos com fazer certeza legalmente, mas o que puder fazer para ficar em Santo Antônio de Jesus, eu acredito que Genivaldo vai fazer. Dar emprego às pessoas de Santo Antônio, dar renda às pessoas de Santo Antônio, porque quanto mais dinheiro fica aqui, eu me lembro que em 92, quando eu fundei a Unimed aqui, eu fui o primeiro presidente, e com um grupo de 20 colegas nós fundamos a cooperativa Unimed. Um dos argumentos que a gente usava é o seguinte: você paga um plano de saúde de fora e o dinheiro vai lá para fora. Se você paga a Unimed, o dinheiro vai ser investido aqui. E hoje a gente tem a Unimed com muitos funcionários, com 2 prédios, etc. Então é isso que a gente, nesse ponto, acho que a gente tem que ser um pouco bairrista, assim. Temos que lutar pelo desenvolvimento da nossa cidade, temos que lutar pela melhoria de vida do nosso povo que mora aqui. Mário Freitas. Beleza. Doutor Leonel Cafezeiro ao vivo com a gente, 12h32, novo secretário municipal de saúde. O senhor já tem a sua equipe formada, doutor Leonel? Não. Nós estamos estudando essa parte, mesmo porque para formar a equipe, a gente levanta alguns nomes, a gente vai ouvindo as pessoas, mas acima de tudo eu tenho que ouvir o prefeito, né? Mesmo para formar minha equipe, eu tenho algumas pessoas que eu já... Aliás, até agora só falei com ele sobre uma pessoa, né, que eu acho que vai compor a equipe. Mas a gente tem ideia, mas primeiro não falei com ninguém, não sei se aceita, tenho que falar, realmente tem que passar pelo crivo de Genival, etc. Então, vai demorar aí um pouquinho para a gente ter uma equipe toda formada. Mas o tempo é curto, a gente também não pode ficar de braços cruzados, né? Isso. Doutor Leonel, o senhor tem algum relacionamento com o secretário Fábio Vilas Boas, secretário estadual da Saúde, doutor Cafezeiro? Não, eu conheço assim muito superficialmente, não tenho não. Mas aí entra o problema institucional, né? No dia que eu assumi a Secretaria de Saúde Municipal de Santo Antônio de Jesus, e o secretário estadual da Saúde, nós tínhamos que sentar e conversar como representantes, cada um do seu setor, é claro.
E o que for, o que for de direito, de benefício para Santo Antônio, a gente tem que buscar. Com certeza. Como eu disse, a partir de agora o Palanque foi desarmado. Agora, Genival não é prefeito do Estado mesmo. Genival é prefeito da cidade. Ele representa muito mais de 100 habitantes. E eles têm que ir lá buscar, no meu caso, se eu for como representante dele, buscar tudo que for de direito para a nossa cidade, independente de um ser de um lado, outro ser do outro. Com certeza. Com certeza. Bom, Itajaí, vamos combinar com o doutor Leonel para ver que dia ele pode vir aqui ao vivo para a semana, aí, para combinar com ele. Doutor Leonel, a ligação realmente está muito boa. Doutor Leonel, muito obrigado, viu? Um grande abraço e conte com a gente aqui, faça aqui a sequência do seu gabinete para a gente ajudar, no que for possível, a população de Santo Antônio de Jesus. Obrigado, doutor Leonel. Itajaí vai falar com o senhor para combinar a visita aqui ao vivo. Valeu, amigo. Muito obrigado e boa tarde, viu? Desejo uma boa tarde a todos. E qualquer oportunidade que for possível, estaremos novamente batendo papo aí através da Andaiá.